E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Então a ideia é que ela consegue criar novos conteúdos em cima de uma base de aprendizado. A base de aprendizado na época, quando a gente esteve junto, era até outubro de 2021. E essa era liberada, a gente usou o Playground da ferramenta da OpenAI. Só que já existia lá no Insider Information, dentro da OpenAI, a ferramenta do chat. Só que, sabe aquela coisa quando você vê algo todo dia e você dá uma banalizada? Os próprios engenheiros da OpenAI, palavras da CTO, a chefe de tecnologia deles, eles não tinham dado muito valor. Eles colocaram a ferramenta de chat, testaram e falaram, isso aqui é a mesma coisa. E aí, que eles já estavam acostumados. Para eles, né, estão vendo inteligência artificial todo dia, trabalharam na base de aprendizado. Então, para eles, era só mais uma aplicação. Do mesmo jeito que o GPT-3 pode ser usado para escrever código, ele pode te ajudar a entender uma fórmula de Excel, ele pode escrever um roteiro, como você colocou. Ele também pode ser um chat, também pode ser um bate-papo. É só um dos usos específicos. Cara, e aí os caras tiveram a ideia de abrir para o público a possibilidade, mas eu considero assim, eu não tenho esse dado, mas que eu acho que nem nos sonhos mais selvagens deles, eles iam imaginar. Você estava com a estatística ontem aqui, né? Acabei que eu não mostrei o gráfico ontem, né? Mas que eles chegaram, eles foram dessas, vamos pegar assim, juntando rede social, tal, não sei o quê. Mas o Cris pode... Tu tem aí ainda, Cris? Você pegar aquele gráfico que eu te mandei ontem, Cris. É. Que eles bateram 1 milhão de usuários em 5 dias, né, cara? E aí, Sérgio, eles de lá, né, os primeiros 1 milhão de usuários chegaram em 5 dias. Mas, na verdade, eles já tiveram 200 milhões de pessoas usando a ferramenta em um único dia. Caramba. Esse é o marco que eles atingiram. Então, de lá para cá, teve primeiro o lançamento, depois teve esse frisson em cima da tecnologia. Não sei se vocês vão se lembrar, mas teve um engenheiro do Google que foi demitido porque ele alegou que ela estava inteligência ganhando artificial uma tinha consciência, ganhado né? E aquilo lá era o quê? O do Google, no caso, era o quê? Era tipo um chat GPT da vida? Exatamente, porque na verdade, Sérgio, todas as big techs que a gente chama, as grandes empresas de tecnologia, têm seus próprios projetos de AI. Sim, uma das primeiras que eu lembro, que eu até falei ontem aqui rapidinho, que é a IBM com o Watson, né? Exatamente, que começou com o Deep Blue. Deep Blue Ganhando do Kasparov. Isso mesmo. Kasparov P da vida, você lembra? O Kasparov Lembro, claro. não aceitava que ele tinha perdido para o computador. Porque para ele, o computador jogando xadrez era aqueles que a gente tinha em casa. Então era um jogador, vamos dizer, nível médio. Só que quando chegou o Deep Blue, 98 ou 99, não me lembro final exatamente. da década de 90. Exato. Eles usaram AI. E aí eles aprenderam. Não só eles tinham em histórico todas as partidas do Kasparov, desde que ele entrou na carreira profissional até aquela data, como eles tinham todas as partidas de xadrez da história. Essa era a base de aprendizado. E aí, claro, você domina um grande mestre dessa forma. Mas você sabe que eu assisti uma palestra muito legal do Kasparov em 2015. E ele virou, isso lá, 7 anos ou 8 anos atrás, ele virou um dos maiores advogados da regulamentação da inteligência artificial. E aí, no começo da palestra, ele comenta sobre esse dia tabu. fatídico aí. E aí ele fala assim, gente, sério mesmo, porque não sei se você lembra, ele empatou uma partida. Sim. Quer dizer, cara, o cara não é bom não, né? Imagina, então. ele tinha todas as partidas de xadrez do mundo e ele ainda empata. E aí ele fala assim, olha, eu podia ter ganhado. Naquela partida, se eu tivesse feito isso ou aquilo, eu podia ter ganhado. Mas mesmo que eu ganhasse, no dia seguinte eu ia perder. Então, ele falou, cara, a revolução da inteligência artificial... Sacane, estou te contando um negócio de 8 anos atrás. Hoje a gente está vendo o ChatGPT aplicado, mas 8 anos atrás esse cara já estava falando dos riscos, dos perigos e dos desafios que a gente ia ter se alguma ferramenta dessa, imagina que 8 anos atrás não tinha nem o GPT-1. Então, assim, ele estava bem antes disso. E ele já estava enxergando. Cara, grande mestre, ele tem o QI que tem, não é à toa, né? Tem uma visão Não, com incrível certeza. Eu sei, eu usei na área de petróleo o Watson. Ele é muito usado, porque a IBM tem muita coisa na área de petróleo. O gráfico E a gente usa ele bastante. Aí tá o gráfico pra galera, ó. Então aí em quanto tempo cada uma dessas coisas atingiu 1 milhão de usuários. Como que não falou, hoje eles já estão, né, passaram. Netflix demorou 3 anos e meio.
Kickstarter 2 anos e meio, Airbnb 2 anos e meio, Twitter 2 anos, Foursquare, aliás, a Foursquare até acabou, né? Verdade. 13 meses, Facebook 10 meses, Dropbox 7, Spotify 5, Instagram 2 meses e meio, que era o recordista até então, né? E ChatGPT 5 dias, cara. 5 dias. E Sérgio, sabe que eu uso esse gráfico em aula? Porque tem duas histórias nesse gráfico. Claro, tem a história do ChatGPT, tão rápido ter chegado para tanta gente. Mas a segunda história é, cara, a gente está numa época, março de 2023, a gente está numa época da humanidade que em 5 dias, cara, pode aparecer o app ou a ferramenta que vai destruir o Facebook, ou que vai destruir o TikTok, ou que vai destruir o Google, né? Então, olha o quão rápido essas coisas acontecem. Porque tem uma versão mais antiga desse gráfico. Os caras usavam antes, não era 1 milhão, eles usavam 50 milhões de pessoas. Entendi. E aí eles pegaram um gráfico de quanto tempo que demorou para o rádio atingir 50 milhões de pessoas. Só. Aí foi tipo 38 anos. Quanto tempo que a TV demorou para atingir 50 milhões de pessoas? Tipo 17 anos. Aí o computador, 5 anos. A internet, 3 anos. E aí o Facebook, 2 anos e meio, acho que é isso. É, esse gráfico aí, eu acho que quando você coloca, chega naquela lei de Miller, né? A lei do Miller lá, dos transistores, antiga, né? De Moore. A lei de Moore. A lei de Moore, isso. Do- dos do transistores Intel. antigos, né? Que ia ser uma coisa exponencial, né? Eu acho que você colocar esses números aí dá essa curva aí, né? Da lei de Moore, com né? certeza, com certeza. Crescimento exponencial. Né? Inclusive, coisa que a gente falava antes, daqui a 5 anos vai aparecer uma rede social. Hoje em dia, em um dia pode aparecer uma que em horas É desse tipo, né? passa, Porque né? pensa bem, né, Ned? Aqui, Se for... aqui é sucesso Primeiro, hoje. se for de graça, importante. Sim. Ajuda demais, tira o atrito de ter que pagar. Se for de graça, se for divertido, né? Se te ensinar alguma coisa, se te fizer economizar dinheiro, cara, você não tem por que não adotar. E tá na palma da mão. Botou na Play Store e na App Store da Apple, você atinge. Hoje, dado de janeiro de 23, 5,2 bilhões de smartphones no mundo. Então, se for falar em potencial... Quase um por pessoa. Cara, é isso aí. Você imagina? 70% da humanidade tem um bendito de um smartphone na palma da mão. Então, olha a velocidade que pode aparecer uma disrupção. Então, eu não gosto muito quando fica alarmista, né? Vai acabar o Google, agora ninguém mais vai usar. Tem um pouco aí de chamar a atenção. Mas essa é a primeira coisa que vem, né? Vem a isso. galera alarmista, né? É isso mesmo, né? Vai acabar com os empregos. Eu disse, Inclusive, é uma coisa que sempre perguntam. E ontem teve muitas perguntas, a gente acabou não conseguindo fazer todas, que ontem não era a gente que respondia, né? Sim. E uma das perguntas era exatamente isso que acabou a gente não fazendo. Quais empregos que vão acabar em 10 anos, não vão mais existir? Que é exatamente pensando nessa questão da inteligência artificial, tá suprindo alguns trabalhos que não vai precisar de humanos, digamos assim. Eu fiz uma brincadeira e contei pro Sérgio no Instagram, que foi o seguinte, quando eu estive no programa aqui outra vez, eu falei assim, olha, e eu dando minha opinião, né? Olha, eu acho que essa inteligência artificial é mais inteligente do que 95% das pessoas que eu conheço. Eu falei essa frase que causou, né, umas boas views lá no corte. Só que eu estava errado. Não era mais do que 95% das pessoas. Era mais do que 97,2%. Os caras rodaram o teste de QI. E quando você faz o QI, você define o mais inteligente ou menos inteligente pelos percentis. E chegou no 97,2%. Então, assim, Ned, na boa, você vai falar assim, vou usar o ChatGPT para fazer o roteiro de um filme. De verdade, não vai sair um roteiro tão incrível quanto foi Pulp Fiction. Não vai sair o roteiro de Lawrence da Arábia ou do filme do Avatar. Interestelar. Agora, melhor do que aquelas novelas da Record, vai. Com certeza. Então eu acho que a gente tem que sacar onde que a gente traça a linha do que aquela inteligência artificial vai entregar. Mas, inclusive, uma coisa que a gente comentou ontem é igual, fazer um roteiro. A gente coloca para fazer um roteiro. Você pode melhorar o que já está ali. Como a gente falou, não é 100% usar o que te passou. Você vai pesquisar e, no caso de um roteiro, você adicionar cenas, ou tirar alguma coisa que precise. Então, acaba tendo a inteligência artificial e você. E nisso, sim, você acaba tendo um roteiro incrível. É isso aí. Agora você falou. Então, não estamos falando da inteligência artificial
acabar com aquele emprego, a função de se escrever roteiros para que a gente possa contar histórias incríveis no cinema vai continuar acontecendo. Agora, o roteirista médio, tem uma palavra pesada, né? O roteirista medíocre, aquele que faz o trabalho, esse está ferrado. Porque realmente, sem muito esforço, você entrega uma coisa média. Agora, se você precisa fazer alguma coisa incrível, dá trabalho, mas a inteligência artificial ajuda pra caramba. Com certeza.